Livro Joana d'Arc, a Donzela de Orleans, José Bernard, Editora Santa Cruz. Capítulo 2. Ânsia de salvação. Nos dias da grande miséria, em que a França se via tão profundamente degradada, corriam, como não podiam faltar, inúmeros boatos de boca em boca. Sven Stolpe conta. O bruxo e missionário Merlin teria profetizado que a França seria salva por uma virgem com trajes de homem. E mais, acreditava-se que esta jovem viria de Lorena. Uma das testemunhas do processo contra Joana d'Arc afirmou ter lido num livro velho que esta virgem sairia de um mato de carvalho na Lorena. Não importa que Merlin falasse de um país diferente. O que aqui interessa é o fato de tais boatos existirem antes da aparição de Joana d'Arc. Diante do Dauphin apareceu uma piedosa mulher, Mary d'Avignon, contando suas visões relacionadas com os sofrimentos inauditos da França. Uma voz lhe comunicara que a calamidade havia de crescer ainda. Apareceu-lhe uma armadura. Assustada, pensou ter de usá-la. Mas a voz esclareceu. Viria uma virgem que devia vesti-la, vencer os inimigos e salvar o reino da França. A comissão que antes da libertação de Orleans examinou Joana d'Arc conhecia também estes boatos e vaticínios, constatando que então estavam realizados. A própria Joana d'Arc ouvira os mesmos rumores. No terceiro interrogatório de seu processo, ela disse o seguinte: Quando me apresentei ao rei, aconteceu que me perguntaram se havia na minha terra certo mato, o Mato Branco. Pois dali devia, segundo certos vaticínios, vir uma menina que faria milagres. Mas eu não acreditei. Já antes de sair de Domremy, sua terra natal, Joana disse a uma amiga: Irei ter com Dauphin e lhe perguntarei se não conhece a profecia, segundo a qual a França seria arruinada por uma mulher e depois restabelecida por uma virgem Lorena. Estes boatos, ou talvez no caso de Mary d'Avignon, verdadeira profecia, prepararam o caminho de Joana d'Arc. Poder-se-ia duvidar que a ignorante menina tivesse nutrido a ilusão de ser ela a designada e que a ideia fixa a tivesse elevado acima de sua condição, fazendo dela a salvadora da França. O desenrolar dos acontecimentos responderá e esclarecerá as dúvidas, excluindo o influxo da ilusão e a ideia fixa pré-concebida. Capítulo 3. A menina de Domremy. Quando, em 1412, nasceu Joana, a quarta filha de Jacques d'Arc e Isabelle Romé, ninguém pensou nas profecias que se contavam em todas as casas. O futuro da menina parecia o comum de todas as crianças, nascidas em condições humildes. Seria o que eram seus pais, como as demais meninas da mesma aldeia, uma camponesa laboriosa, uma boa mãe de família. Em Domremy, aldeia Lorena, onde se achava a casa paterna, não havia escola. A menina não aprendeu a ler e escrever. O único que Joana sabia eram as verdades da fé, ensinadas por uma inteligente e energética mãe. Foi dela que aprendeu a fazer o sinal da cruz e a rezar o creio em Deus Pai, o Pai Nosso e a Ave Maria. Quando Joana saía de casa, via na próxima vizinhança a igreja paroquial, que cada vez mais a atraía. Ao badalar dos sinos, soando o ângelus, ela fazia o sinal da cruz e ajoelhava-se. Fora da aldeia, numa elevação,
havia uma capelinha consagrada a Nossa Senhora de Bermonte. Muitas vezes, de preferência nos sábados, Joana visitava aquela imagem e, quando possível, acendia uma vela em honra da Mãe de Deus. Se assim desabrochava uma piedade precoce e exemplar, contudo, a pequena não se afastava da convivência das amigas. A oeste de Dom Remy havia um capitão de cavalos que mais tarde ficou célebre pelas profecias acima mencionadas. Junto do capão havia uma fonte e, não longe dela, uma grande faia. Ali a menina se divertia, fazendo coroas de flores, que pendurava na faia, e cantava e dançava até a noite. Quem a distinguiria das outras meninas? Aquelas árvores e a fonte ligavam-se lendas de fadas e forças mágicas. Joana conhecia-as bem e foi interrogada demoradamente sobre elas no processo condenatório. Mas podia sempre afirmar que não dera nunca fé àquelas lendas, nem procurara efeitos mágicos. Aos poucos, sem quase o notar, Joana começava a diferenciar-se das outras crianças. Sua piedade aprofundava-se. Tornou-se solitária e cuidava com desvelo dos afazeres domésticos. Mais tarde declarou com certo orgulho não haver mulher em Rouen, cidade do processo, que lhe levasse a melhor na arte de costura. Não praguejava. Ocasionalmente cuidava com especial carinho dos doentes. Era admiravelmente boa. Disse dela mais tarde Rauviette, sua melhor amiga, e na sua velhice o vigário de Dom Remy recorda-se que nunca viu nem teve em sua paróquia menina melhor. Este testemunho do velho cura de almas é relatado na bula de canonização, que também menciona a rara virtude de Joana, quando tinha apenas 12 anos, ainda não agraciada pelas vozes que ouviria no ano seguinte. Esses anos de juventude não passaram sem aflição. Eram os piores anos de guerra. Os habitantes de Dom Remy estavam sempre prontos para se refugiarem com famílias e gado num castelo que se elevava numa ilha do rio Mosa, fronteiriço à Lorena e à Campanha. Certa vez, quando Joana d'Arc tinha 14 anos, o povoado foi inopinadamente atacado por salteadores. Todo o gado e muitos bens foram roubados. Provavelmente houve mortos entre os habitantes. A menina aprendeu cedo a conhecer lutas sangrentas. Não passarão muitos anos, e apesar de ser do sexo frágil, ela própria participará dos horrores da guerra. Joana era menina comum, e nada de extraordinário aparecia nela. Era sadia, robusta, e sua agilidade corporal causava admiração. Por vezes, a víamos correr tão depressa que nem parecia tocar o solo com os pés, disse mais tarde uma amiga. Dotada de mente sadia e equilibrada, aborrecia tudo o que lembrava magia e superstição. Mais tarde, no processo, seus depoimentos claros e suas saídas espirituosas revelam memória rara e feliz, grande inteligência e, em especial, juízo são, sem qualquer vestígio de alucinação e histeria. Mas precisamente esta aldeã, simples e ignorante, teria experiências sobrenaturais que até hoje não tiveram repetição. Capítulo 4. As vozes do céu. Joana tinha 13 anos quando, num dia que a história nunca fixou, ouviu uma voz divina, boa e nobre, que não saía de boca humana. Eram 12 horas, dia de verão.
A menina achava-se sozinha no jardim da casa paterna. A voz vinha da direita, do lado da igreja, e estava acompanhada de viva luz. A voz lhe recomendou de atender bem a si mesma e de frequentar diligentemente a igreja. A menina, desprevenida, estava profundamente assustada. Nos dias seguintes, a voz voltou. Na terceira vez, Joana soube que era o arcanjo São Miguel que lhe falava, o príncipe dos exércitos celestes, o padroeiro da casa Valois, reinante, e da própria França. O poderoso arcanjo não se restringiu a ser voz. Mostrou-se também visivelmente a menina agraciada, que o contemplava com indizível prazer. O príncipe do céu estava rodeado de muitos outros anjos. Eu os via com os meus próprios olhos, tão distintamente como vos vejo. E quando desapareciam, chorava, e teria desejado que me tivessem levado consigo. Disse ela mais tarde a seus juízes em Rouen. Foi exclusivamente naquele processo que Joana declarou ter visto aparições. Em outras ocasiões se referia só às suas vozes. O que faz supor que São Miguel e mais tarde as santas mártires lhe falavam geralmente sem tomar aparência visível. O primeiro desconsolo em breve se desfez, porque a aparição não mais a abandonava. Voltava frequentemente, 2 ou 3 vezes por semana. Pouco depois, o arcanjo se fez acompanhar e finalmente substituir por Santa Catarina e Santa Margarida. Eram aparições majestosas, com ricas coroas na cabeça. Joana via-as, tocava e sentia a fragrância que espalhavam, mas em geral referia-se a elas só como vozes que ouvia, suas vozes. Sabia que eram virgens e mártires, mas o que não podia imaginar era a razão por que Deus as escolhera para esta missão. Seriam guias e protetoras da Virgem e mártir Joana, futura salvadora e santa ideal da França católica. A partir daqueles dias, começou para Joana uma vida nova, misteriosa, reclusa no seu interior. O mundo exterior ia perdendo suas atrações. Mais e mais se concentrava em si mesma. Com seriedade e constância, tratava de executar os conselhos que recebia. Retraía-se dos homens. As vozes visitavam-na no jardim, no silêncio do mato, perto da fonte. Às vezes esperava em vão, mas elas reapareciam quando tocavam os sinos da paróquia, cujos sons sagrados a tornavam surda para o ruído do mundo e os surtos rebeldes da própria natureza. Os conterrâneos viam com estranheza os hábitos inusitados da simples camponesa. Que retraimento, que frequência de visitas à igreja, que concentração estática! Os vizinhos troçavam dela e ela corava. O vigário achou que se confessava a vezes demais. As amigas riam dela. Não compreendiam que a menina, que antes dançava com elas debaixo da grande faia, aborrecesse agora os inocentes divertimentos. Joana aturava as mofas, mas depois chorava por se ver abandonada. Sem o saber, entrava na escola espiritual que enrijecera seu caráter. No silêncio e autodomínio, preparava-se a heroína. Esta vida de amadurecimento interior durou 5 anos. Enquanto os coetâneos viviam obedecendo aos impulsos quase inconscientes da natureza, em Joana despertava e crescia um esforço consciente por se tornar digna da predileção divina. Sem ninguém o exigir, fez voto de castidade para todo o tempo que a Deus aprouvesse. Sabia perfeitamente o que significava seu voto.
quando mais tarde estava em meio de soldadesca licenciosa, mostrava-se consciente de todos os perigos que lhe ameaçavam a castidade. Deus a preparou pelo santo voto, que ela guardou heroicamente até a morte. Pureza é o primeiro requisito para um escolhido de Deus. Este grande privilégio de Joana valeu-lhe até a estima de seus amigos celestiais, que a chamavam com respeito Virgem, serva de Deus, filha de Deus. Capítulo 5. O chamamento. Em Domremy, à direita do rio Mosa, os habitantes eram fiéis ao rei. Mas no outro lado do rio, prevalecia a simpatia pela Borgonha aliada aos ingleses. A meninada não se contentava com os sentimentos. Travavam-se lutas entre regalistas e borguinhões. Joana via por vezes seus camaradas voltar da luta, contundidos e sangrentos. Ela não participava desta pseudo-guerra, mas sua alma patriótica sofria com as notícias que ouvia da boca do pai e dos vizinhos. A traição do duque de Borgonha, as conquistas dos ingleses, a impotência do príncipe herdeiro, o Dauphin abandonado, renegado, traído pela própria mãe. Não haverá salvação para a França? Certo dia, as vozes, tão familiares, mudavam de tom. Atônita, ela ouviu as palavras: Filha de Deus, deves sair da tua aldeia e ir para a França. Passaram momentos de estupor. Tendo finalmente compreendido o sentido das palavras, ela respondeu: Mas eu sou uma pobre menina que não sabe andar a cavalo, nem travar batalhas. Mas as vozes insistiam. A partir daquele dia, elas repetiam sempre a ordem, variando os termos. As intimações tornavam-se mais peremptórias. Toma tua bandeira que o Rei dos Céus te dá. Toma-a corajosamente e Deus te ajudará. Em outra ocasião ouviu dizer: Filha de Deus, vai, eu serei teu auxílio. Vai. Finalmente ela ouviu a explicação clara da sua missão. Filha de Deus, deves conduzir o Dauphin a Reims para que seja coroado segundo o rito tradicional. Deves ir para a França, e não podes ficar onde estás. Deves levantar o cerco de Orleans. Decisivas foram as palavras seguintes. Filha de Deus, deves ir ao capitão Robert de Baudricourt, na cidade de Vaucouleurs. Ele te dará homens que te levarão ao Dauphin. Joana d'Arc tinha 18 anos. Era uma moça enérgica e robusta. Aos pais não ousava falar de sua missão. O pai tinha alguma suspeita, mostrava-se exaltado e ameaçava afogar a filha antes de lhe permitir trato com a soldadesca. Mas o segredo não podia ser guardado sempre. Ela achou confidente num tio, que lhe deu a fé e a conduziu a Vaucouleurs. Joana teve uma entrevista com o capitão que, furioso e com palavras quase indecorosas, a mandou voltar para casa. As vozes reanimaram a moça decepcionada. Afoitamente voltou uma segunda vez a Vaucouleurs, apresentou-se ao capitão e, como refere Petitot, certo dia lhe comunicou que o rei acabava de sofrer um grande prejuízo. Alguns dias mais tarde veio a confirmação. O exército do rei fora derrotado pelos ingleses. Robert de Baudricourt estava abalado. Aconteceu o inesperado. Ele consentiu nos planos de Joana. Entretanto, talvez mandara mensagem à corte real e ficara impressionado com os boatos proféticos. Joana repetia: não sabia da profecia de que a França seria arruinada por uma mulher, a rainha-mãe, e restituída por outra?
Aos 13 de fevereiro de 1429, a camponesa de Dom Remy montou a cavalo trajada de homem, com armadura, espada e lança. 6 homens tinham ordem de acompanhá-la. Baudricourt os fez jurar de protegê-la do melhor modo possível. E Robert disse a Joana quando encetou o caminho: Anda, vá agora tudo como quiseres. Atas do processo. A confiança do comandante era pouca, mas em algumas semanas esta moça desconhecida espantará o mundo inteiro. Veremos mais tarde que os juízes fizeram acusação dos trajes masculinos que Joana revestia desde a partida. Ela afirmava ter obedecido às ordens de Deus. Se Deus me disse que pusesse trajes de homem e os trouxesse constantemente, sua ordem tem relação com a necessidade de manejar as mesmas armas como homens. E ainda mais claro, quando estou trajada como homem entre homens, eles não terão desejos de mim, e creio que poderei em pensamentos e ações guardar melhor a minha virgindade. Vemos que a moça conhecia os perigos, mas mostrava uma resolução tão decidida de ser inviolável que os rudes homens de guerra eram como instintivamente afastados deste ser extraordinário. Expressamente o confessa um dos companheiros dos primeiros dias, Bertrand de Poulegui. Já por causa da virtude que nela supunha, não teria ousado fazer-lhe uma prosa inconveniente. Ela conseguiu guardar ilibado seu voto de castidade. O nobre do Nois, o bastardo de Orleans, tio do Dauphin, que tratou com ela durante meses, atestou não crer que alguma mulher pudesse ser mais casta do que La Pucelle, donzela ou virgem. Isso lhe parecia tão estranho que o atribuía a uma intervenção divina. Talvez o mesmo do Nois tivesse ouvido o que acontecera a Joana logo no princípio da carreira militar. Um soldado saudou-a com as seguintes palavras: Não é esta a pretensa virgem? Se eu a tivesse uma só noite com Deus, ela não seria mais virgem, é o que posso prometer. Joana ouviu esta saudação. Fixou o homem. Blasfemas contra Deus, morrerás em breve. Em menos de 1 hora, o homem caiu na água e se afogou.